Olá pessoal, mais um Marcos Bezerra, Economia e Política. Estou falando aqui diretamente do TRT, Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Estou aqui ao lado do Dr. Edivaldo Leite, advogado trabalhista, que milita nessa área já há muito tempo e que tem um certo domínio a respeito de como se comporta capital trabalho. Então, a partir de hoje, teremos vários programas tipo este para mostrar ao público em geral como se comporta essa relação capital-trabalho. Eu gostaria de começar, doutor Eduardo, falando a respeito de contrato de trabalho. O que é um contrato de trabalho, como começa essa relação, como começa esse contrato, sua importância e como termina essa relação do capital, do capital e do trabalho, da mão de obra, do pessoal que trabalha para as empresas. Bom dia, Marcos Bezerra. Bom dia a todos. O contrato de trabalho é um contrato especialíssimo. É como outro contrato qualquer. Por quê? Porque exatamente ele rege as bases, as pilares de uma sociedade democrática. Uma sociedade que tem seu fundamento, sua base no trabalho, na economia. Então esse contrato, ele pega essas duas partes. A força do trabalho, o trabalhador, e o capital. E aí tenta, de todas as formas possíveis, igualar essas duas forças para que seja um contrato, seja uma relação saudável. Ele começa com a necessidade do capital pela força, com essa função, a necessidade da força do capital, porque sem um e sem outro é difícil um progresso. E com essa relação, com essa junção, inicia-se o contrato de trabalho. O contrato de trabalho se inicia pela assinatura da carteira de trabalho e previdência social. Que essa assinatura tem que ser feita em um prazo máximo de 48 horas do início da prestação do serviço. Por que isso? Porque com a assinatura dessa carteira de trabalho vai gerar para o país, para a sociedade, diversos benefícios, como descontos para a previdência social, impostos, a vida daquele profissional, daquele pai de família que é a célula máter da sociedade, a vida dele dentro da empresa e outra série de coisas que essa iniciação com a assinatura da carteira de trabalho exige. Há uma continuidade. Nessa continuação, há alguns direitos e deveres de ambas as partes. O principal dever do empregado é prestar o seu serviço, exercer suas atividades, cumprir o seu horário. O principal dever do empregador é pagar em dias, pagar o social, pagar a previdência social, pagar os impostos, pagar as férias, pagar o 13º salário e organizar uma escala de serviço que nós chamamos de jornada de trabalho do empregado. Isso durante o contrato de trabalho. Nessa duração do contrato de trabalho, aquele salário que é pago do empregador para o empregado vai gerir uma família, que é a célula máter da sociedade. Desse dinheiro, este empregado paga a bodega, a farmácia, o colégio das crianças, paga o seu aluguel ou a prestação da sua casa, gera na sociedade uma série de coisas que é parte da sua manutenção. Em relação ao trabalho que o empregado presta na empresa, aí gera as riquezas que tornam o nosso país melhor ou pior. Daí a importância da manutenção saudável, boa, honesta, séria, da continuação dessa relação. No caso, a continuação do término gera também uma série de deveres e direitos dessas duas partes. Um dos deveres das partes é, no momento da rescisão contratual, no momento do interesse da rescisão contratual de cada uma das partes, dar um aviso prévio. O que é um aviso prévio? É um aviso previamente dado de quem vai rescindir pelo prazo mínimo de um mês, para que a outra parte se organize, sendo o empregador contrato com outro empregado, fica nesse meio de experiência, sendo um empregado que possa agregar outro trabalho,
empregado procurar outra atividade para que não deixe sua família desamparada, nem fique um serviço sem ser feito da empresa. Torna difícil. É um contrato especialíssimo que aqui nesse momento não há como esgotar todas as nuances desse contrato, mas o básico é isso. Edivaldo, bem rapidinho para concluir, o fim desse contrato se dá por dispensa da empresa ou por solicitação do empregado. Isso extingue o contrato. Essas são as formas naturais de extinguir esse contrato. Mas ele pode dar por uma rescisão por justa causa, tanto contra o empregado como contra o empregador. Basta que um desses dois deixe de praticar aquelas cláusulas escritas ou naturais que regem esse contrato. Qualquer coisa estamos aqui. Pelo empregador está estatuído na CLT no artigo 483 e pelo empregado, a justa causa contra o empregado no artigo 482. Muito obrigado, doutor Edivaldo. No próximo programa continuaremos abordando esse mesmo assunto, dessa relação capital-trabalho, e veremos a continuidade dessa relação. Como é que o empregado, ao se desligar da empresa, deve proceder e como a empresa deve proceder diante do empregado também. Muito obrigado e até a próxima. Espero ter